E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Linda Carvalho, começando agora mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Hoje, no episódio de hoje, eu quero começar com duas perguntas. A primeira delas para você que ainda não chegou aos 60 anos. Como é que você está se preparando para envelhecer? Como é que você está se preparando para quando chegar a essa idade? Você já parou para pensar sobre isso? Hoje a gente vai fazer você refletir sobre como está a sua vida, como você está cuidando da sua saúde e como você está se preparando para chegar na velhice. Agora, a segunda pergunta é para você que já chegou ali aos 60 ou mais dos 60. Como é que está a sua vida? Como está a sua saúde, sua qualidade de vida? Você já pensou nisso também? Vamos fazer você refletir sobre esse assunto hoje no nosso videocast, que traz um tema muito interessante, que é o envelhecimento ativo. E eu começo também trazendo alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esses dados mostram o seguinte, que a nossa população ela está envelhecendo e a expectativa de vida vem aumentando. Por exemplo, em 2022, o Brasil tinha 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. O que isso representa? Isso representa quase 11% da população. E aí, se a gente comparar de 2022 para 2010, vamos ver como isso mudou. Em 2010, o Brasil tinha 14 milhões de idosos, o que correspondia em torno ali de 7% da população. Ou seja, essa faixa etária saiu dos 7% em 2010 para quase 11% em 2022. Agora vamos olhar para o futuro, vamos olhar para frente. Uma projeção que foi realizada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, com base nesses dados do IBGE, mostra que a aceleração do envelhecimento, por exemplo, em 2100, os idosos devem representar 40,3% da população, quase metade da população. Já pensou como é que isso vai ser? Então, para conversar sobre todos esses assuntos, como a gente chegar na velhice com saúde, com qualidade de vida, como se cuidar, como se manter ativo, nós estamos recebendo aqui dois grandes profissionais, doutor João Deon, que é geriatra. Seja bem-vindo, doutor João. Obrigado, Linda. Também aqui conosco, doutor Antônio Campanile, ele que é nefrologista e também vai estar aqui conosco nesse episódio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer. E aí o seguinte, uma forma de envelhecer bem é também adquirindo novos conhecimentos, né? Buscando aí novos conhecimentos. Melhor ainda é quando eles vão contribuir para nossa saúde, para nossa qualidade de vida. Esse é o episódio de número 39 do nosso videocast. Ou seja, tem muito conteúdo para você assistir, tem muito conteúdo que vão te ajudar a ter mais saúde, cuidar mais da sua saúde, cuidar mais da sua qualidade de vida também. Então, aqui no nosso canal no YouTube, é só você dar uma descida aqui que você vai ver todos os nossos episódios. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para que todas as vezes que a gente puder compartilhar aqui novos conteúdos, você receba a sua notificação e já fique atento para assistir aqui os nossos episódios, tá bom? Estamos também em outras plataformas, como Spotify, o Instagram, o portal da Unimed, mas se você ainda não está nos seguindo aqui no nosso YouTube, vai lá, se inscreve, curte, compartilha esse conteúdo, porque esse é o tipo de conteúdo que não pode ficar só com você, você tem que compartilhar para mais pessoas, tá bom? Vamos começar então a nossa conversa? Quero começar perguntando o seguinte, doutor Campanile, para situar os mais jovens, né, que estão aí nos assistindo, vou começar com uma pergunta bem básica. A partir de que idade a pessoa é considerada idosa? É cada vez mais cedo, né? A gente tem que se preocupar com a saúde e essa é uma questão que me coloca uma vontade de compartilhar contigo um desejo. Quanto mais cedo a gente se prepara para a velhice, eu acho que tu colocasse muito bem no início. O que a gente está fazendo para quem não chegou aos 60, no meu caso, e que quero chegar, o que eu devo fazer nesses próximos 7 anos para quando chegar nos 60, chegar bem e chegar lá em 2050, com 80 anos, sendo uma parte importante da população. E não adianta inventar a roda.
tem que ver quem chegou aos 100, e tem gente que chega aos 100 no mundo, e como que eles chegam, o que eles fazem. E não vamos inventar roda, nós vamos fazer o que essas pessoas fazem. Acho que isso vai ser, dentro da conversa, um ponto que vai me chamar muita atenção. Vou fazer um convite, então, para o João, para a gente chegar aqui daqui 7 anos, né, quando eu tiver 60, para ver o que eu fiz de diferente a partir de hoje, virada de chave. E a gente vai ver que essas pessoas, para chegar bem, tem muita atividade física, vida de relação, alimentação natural. 5 lugares diferentes no mundo, as pessoas são 5 lugares em que as pessoas chegam aos 100 anos com alimentações um tanto diferentes, não é a mesma culinária, porque um é no Japão, outro é na Grécia, outro é na Itália, outro é no Costa Rica e outro nos Estados Unidos. Nenhum deles tem uma receita única de como chegar aos 100, não faz, mas tem algumas coisas em comum, isso que eu queria conversar contigo hoje, né? E dizer que a Unimed está se preparando para isso também. A gente, quando faz um plano de saúde, muitas vezes pensa em cuidar da doença, mas está lá na missão da operadora cuidar da saúde, né, das pessoas. Então a gente está muito bem, muito especializado. Eu faço parte da medicina hospitalar da Unimed e a vinda aqui é por isso um pouco, sabe? Por causa de cuidar dos idosos do hospital, que agora a gente está começando a cuidar dos idosos da rede. Sim, né? sim. Daqui a pouco eu vou conversar com você sobre esse assunto. Tem uma pergunta aqui, inclusive, que fala sobre esse serviço. Perfeito. Eu sou nefrologista. As questões técnicas, quem sabe eu posso tudo, responder. Eu vou jogando na vem... mesa e vocês vão... Na verdade, a sua pergunta foi sobre quando é que se considerado idoso, né? Aqui no Brasil, nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, é a partir de 65 anos. 65. Nos países em desenvolvimento, a partir de 60. Certo. Europa, Estados Unidos, é considerado idoso a partir de 60. No Brasil, a partir de 65. Eu pergunto a você o seguinte, em que idade ou em que momento da vida a gente percebe que se acentua o envelhecimento do corpo? Por exemplo, antes dos 60, os 40, os 50 anos são marcos importantes nesse processo? Sim. Na verdade, o envelhecimento é individual e é inerente a cada um. Tá. Você não envelhece igual a mim, nem eu não envelheço igual a Campanelli. Então, por isso que a gente não deve comparar. Certo. Porque envolve fatores genéticos, hábitos de vida, né? Fatores de risco. Então, o envelhecimento ele é individualizado. Há quem diga que o envelhecimento comece com a gestação, né? Quando você é com a fecundação. Os mais radicais falam isso. Nasceu, já começa a envelhecer, porque tudo é um processo. Você tem a fecundação, você tem a infância, você tem a fase da adolescência, a fase adulta. Então, os mais radicais sobre envelhecimento acreditam que você começa a envelhecer na fecundação já. Mas o que é normal que a gente vê, que você atinge a adolescência, inicia a fase adulta e você começa a envelhecer. Começa a ter alterações de envelhecimento. Então, começar a prevenção, né? Essa interrupção, esse adiamento, né? do envelhecimento que é o desafio de todos nós. Porque envolve muito da pessoa, Sim. Dos seus atos, dos seus costumes. Só impacta quando você tem uma genética delicada. A genética interfere muito. Então, você envelhecer é um processo bastante delicado e que é inerente à pessoa, não dá para comparar. E as doenças que a gente também vai adquirindo ao longo do tempo, o consultório de nefrologia ele é muito voltado para as doenças renais mais prevalentes estão numa população mais idosa. Então, a gente percebe às vezes, chega alguém com muita carga de doença, por diabetes, por exemplo, com 70 anos, e chega alguém com 80, que não tem essas condições adquiridas durante a vida, com uma situação de envelhecimento que parece muito inferior. E alguém que você olha assim, nossa, está com 65, mas adquiriu uma doença crônica aos 30 e vem lutando contra ela, mas é difícil. E alguém que não tem essas doenças tem 10, 15 anos a mais e não aparenta. Aquela outra parece bem mais idosa. Mais, né? E aí, o que é que vocês diriam para os jovens?
estão aí nos assistindo, cheios de energia, de repente ali entre os 18 e 20 anos, estão vivendo a vida adoidado, como se diz, e que muitas vezes não vive a vida pensando lá na frente. Né? Eu digo que o boleto chega. O boleto chega, né? O boleto chega. A conta, ó, vem. Quando chega alguém que fumou a vida inteira, infelizmente o boleto chegou. Agora não tem mais o que fazer. O boleto chega. Envelhecer, eu costumo falar assim, Linda, envelhecer é um investimento. Tá? Que você pode investir pouco e investe, é como um bem que você adquire. Então, assim, existem, teoricamente, 2 tipos de envelhecimento. O envelhecimento normal, usual, o envelhecimento bem-sucedido ou o envelhecimento ativo. Tá. Então, o envelhecimento normal, habitual, que é um nome grosseiro, mas é o que a medicina preconiza como definição, é aquele envelhecimento que vem carregado de doenças, de polifarmácia, ou seja, o indivíduo toma várias medicações, o indivíduo com muitas doenças, com dependência, com pouca autonomia. Já o envelhecimento bem-sucedido, que seria o alvo de todos nós, só que a gente não tiver uma mentalidade para ter esse discernimento, você não consegue. Então, o aviso para os jovens, que é o que você está abrindo, é que o objetivo deles seja um envelhecimento bem-sucedido, que é o envelhecimento ideal, um envelhecimento com independência, com autonomia, com independência funcional, com independência intelectual, com independência cognitiva. Então, assim, com total independência. Não com solidão, mas com independência. E com poucas doenças, com poucos remédios, diferente do envelhecimento usual. Isso é o que a geriatria preconiza. A gente não trabalha com anti-envelhecimento. Tá. A gente acompanha o envelhecimento e preconiza o envelhecimento bem-sucedido. O envelhecimento ideal. Então, os jovens, que é a sua pergunta, o ideal é que eles tomassem conhecimento sobre como chegar ao envelhecimento bem-sucedido. Assim, a prática de esportes, a eliminação de hábitos como fumar, beber, né? Beber bebida alcoólica, que eu falo. Então, a privação de sono, que hoje a gente tem um problema grande de privação de sono. Então, o envelhecimento bem-sucedido passa por essas esferas. Atividade física, qualidade de sono, prevenção, promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento de doenças existentes, correção de fatores de risco, como hipertensão, diabetes, dislipidemia. Eu queria também pegar esse gancho da turma que hoje vive sem pensar no amanhã. Mas tem uma turma também que vive pensando mais ou menos no amanhã, só que de uma forma mais artificial. Porque, veja, o envelhecimento é um processo natural que todos nós queremos passar. Queremos por quê? Se a gente não passa pelo envelhecimento, isso quer dizer que a gente já deu errado. Já deu errado, né? Já é uma coisa que, né? Mas aí, nesses tempos de rede social, de filtros de Instagram e tudo mais, existe uma preocupação com a estética. A questão do interno, da saúde e aí, consequentemente, da estética, para algumas pessoas ainda não faz sentido. E de uma forma, ao que me parece equivocada, as pessoas pensam na parte de fora, mas não estão se atentando à parte de dentro. E aí eu pergunto, qual a opinião de vocês sobre esse respeito dessas pessoas que querem evitar envelhecer a todo custo? Com filtro, com isso, com essas medidas que cuidam do que está fora, mas às vezes, e muitas vezes, não cuidam do que está dentro. Tu me chamou, me lembrei de uma analogia que eu li recentemente sobre o Oscar Wilde, quando ele escreve o retrato de Dorian Gray, que é um camarada que tem um quadro que envelhece e ele não envelhece, né? E ele fica jovem enquanto o quadro envelhece. E esse retrato de Dorian Gray é o personagem e o quadro. E a gente está fazendo o contrário, né? Os nossos quadros não envelhecem e a foto no Instagram é linda, maravilhosa, e a gente está envelhecendo que nem parece mais com a foto, né? E acho que isso aí são valores que infelizmente acontecem, né? E eu volto naquela situação lá, se você pega as zonas azuis que envelheceram, chegaram bem aos 100 anos, não só chegar, mas chegar ativos. Esteticamente eles são idosos, com 100 anos.
não existe essa preocupação, né? E nem existe um propósito de vou chegar aos 100 anos. Existe o propósito de viver bem, de fazer atividades físicas na rotina diária, de ter uma alimentação minimamente industrializada e de ter também uma vida de relação muito grande. Então, a atividade física, às vezes, também é um negócio errado, né? Você está fazendo só cardio ou só peso. É melhor que ser sedentário, não há dúvida. Mas será que a gente é só isso? Só ficar forte, com o ombro forte, né? Ou só correr milhões de quilômetros? A nossa atividade física é muito maior que isso, né? E aqueles idosos lá, a atividade deles é horta, é cultivar o próprio alimento, fazer o próprio alimento, cuidar da casa, de uma maneira que a gente não está fazendo isso. A gente está até meio que cuidando, né? Mas cuidando e desvirtuando, né? Acho que não vai dar certo, né? Na verdade, a gente teve recentemente o caso de um rapaz de 20 e poucos anos que aplicou ácido no rosto, né? E faleceu por uma reação alérgica, parece um choque anafilático grave, e que não foi socorrido a tempo e acabou morrendo na própria clínica. Essa corrida pela beleza, né? Pela jovialidade, pela aparência, não tem como é como uma maquiagem, na verdade, né? Eu não sou contra, desde que seja usado o bom senso, seja feito com profissionais adequados, que você veja realmente se tem indicação, né? Mas do jeito que está sendo hoje, essa corrida desenfreada pelo anti-envelhecimento, não tem como você mudar. Você vai envelhecendo, sei que você morra antes, né? Então, a procura da qualidade de vida, da independência funcional, cognitiva, do investimento na musculatura, né? Na força, no desenvolvimento da independência, isso também é importante. Não só um aspecto físico, né? Por exemplo, outra coisa é o uso de anabolizantes, o uso de esteroides, né? Que agora, recentemente, o CRM contraindicou, né? Está mais rigoroso em termos da indicação, é só realmente com intenção médica, né? E não com intenção a fins de estéticos. Então, existe um controle que está fora realmente, e o CRM começou a interferir nessa venda indiscriminada desses produtos e está tentando regulamentar para que só profissionais habilitados possam fazer. Aí eu chego numa parte que eu vi já vocês falando aqui algumas vezes nesse nosso começo de episódio. Envelhecimento ativo. Vamos destrinchar isso aí para o pessoal que está nos assistindo aprender, saber, né, como chegar, como fazer. Eu trago aqui um outro dado, que a expectativa média de vida do brasileiro é de 75 anos. Para as mulheres, a estimativa é de 79, para os homens de 72. Esses dados também são do IBGE, mostram que a população brasileira está ficando mais velha e mais longeva. Doutor João, a longevidade significa necessariamente que estamos vivendo melhor ou não existe essa relação? Existe. O censo parece que é só uma propaganda, como a gente assiste, né? Aí, se você for ver, é um alerta. É porque o censo é discreto, mas é importantíssimo para a gente entender o que está acontecendo na população. Sim. Mas parece que como se fosse uma propaganda. Mas tem muita coisa por trás disso, de que é feito, de projeções, de programações, do impacto do envelhecimento que está sendo no nosso Brasil, no nosso país. Porque nós não nos preparamos para... O envelhecimento aconteceu nos países da Europa, eles se prepararam, levaram anos para envelhecer. Nós começamos da década de 50 para cá. Com a transição epidemiológica, com a transição demográfica e a modificação das mortes, das doenças. Nós hoje morremos mais de doenças crônicas degenerativas do que doenças infecciosas. Então, existe um impacto na realidade. O censo mostra e alerta sobre esse risco. Por exemplo, o fato de a gente todo mundo fica vendo que bom, nós vamos envelhecer mais, né? Nós vamos ter mais idosos. O impacto é gigante, impacto na questão da previdência, por exemplo. Quem vai cuidar, quem vai manter esses idosos? Isso. E quem vai trabalhar para nós que vamos ficar velhos? Né?
Então, será que nós vamos continuar trabalhando? Se precisar que a gente fique trabalhando, nós temos que ter ativos, ser lúcidos, ser independentes, não é não? Para poder a gente se manter, que ninguém vai ter tempo para cuidar da gente. Então, o impacto no envelhecimento, o que é que acontece? O que chama mais atenção? Se você for ver, esse pessoal que está envelhecendo mais, estão envelhecendo com péssima qualidade de vida, com doenças, com polifarmácia, com dependências, acamados, crônicos degenerativos. Campanelli sabe que ele acompanha agora atualmente, que ele me falou mais de 100 pessoas internadas no hospital por doenças crônico-degenerativas ou complicações dela. Então, nós não estamos envelhecendo com qualidade, de jeito nenhum. Nós estamos envelhecendo doentes. Então, a preocupação desse público que ainda não envelheceu é que eles têm que mudar para que possam ter um envelhecimento bem sucedido, que é o que eu falei agora há pouco. Sim. E aí eu pergunto, doutor Campanelli, o que é um envelhecimento ativo? E o senhor falou de zona azul. O que significa isso? Teve um camarada, o sobrenome dele é Büttner. Ele era da National Geographic. Era um cara hiperativo, para tu ter uma ideia, ele já tinha dado a volta ao mundo de bicicleta. Nossa. Andando de bicicleta. Ele conseguiu rodar o mundo andando de bicicleta. Ele percebeu que em alguns lugares as pessoas envelheciam mais e melhor do que outras e se interessou por isso. E pesquisou durante 20 anos isso. Visitando esses lugares, ele selecionou, junto com uma equipe, 5 zonas que ele chamou de zonas azuis. E a cor foi porque ele pintou de azul lá no globo terrestre. 5 cidades onde as pessoas chegavam bem ativas com até os 100 anos. E às vezes até um pouquinho mais. E é bem interessante isso, né? Ele tem um livro que ele escreveu em 2009 e recentemente, para quem quiser fazer essa cola e copiar o que esse pessoal faz, tá lá no Netflix. Tem 4 episódios em que ele define o que aconteceu, o que elas têm em comum, o que tem de diferente. Tem algumas coisas que dá para pegar de interessante nisso. Tu quer saber o que tem de comum nessas 5 zonas azuis? Olha só. Consumo de álcool é baixo, mas não é proibido, a não ser numa comunidade lá nos Estados Unidos que é de presbiterianos. Mas a dieta dele você não vai esquecer, é Loma Linda. Pronto. Ó. E aí, Loma Linda é presbiteriano. Lá no Gênesis, não sei que capítulo do Gênesis, Deus dá a alimentação e eles seguem isso. É uma alimentação muito natural. Cuidam muito do corpo. Lá em Okinawa, a dieta, muito peixe, tubérculo. Em síntese, alimentação não industrializada. A alimentação muito natural. Mas a Sardenha, eles tomam vinho. Lá na Itália, que comem massa, comem pão. Pães bons com fermentação natural. Que muda totalmente o que vai trazer de alteração de glicemia. Então, não é pão, mas não é industrializado. É um pão como se fosse muito antigo. E tem uma questão, essa que é fundamental, a autonomia do idoso e a importância que as famílias dão ao idoso. O idoso é algo, na família, muito importante. Se a gente pensar nisso, se eu vou envelhecer e eu sei que eu vou ser importante para minha família, isso vai trazer um retrospecto positivo na minha mentalidade, que eu tenho que me cuidar para viver, porque eu vou ser importante quando chegar lá nos meus 80 anos e tal. Aquilo é uma pessoa que é importante naquele núcleo familiar e social. Todas elas também têm uma vida muito em comum, vida ativa e em comunidades. Né? Então, essas são algumas características. Não sei se eu estou me esquecendo, João, tem outras. Não, que são as principais mesmo. Né? Então, dieta, quanto menos industrializada, melhor. Atividade física, fundamental. Todos eles têm muita atividade. Lá, aquela cidade na Costa Rica, que o idoso é ele que faz a alimentação dele. Ele vai na horta, retira da horta, que é outra atividade física interessante, né, Linda? Porque quem vai numa horta vai fazer força física, vai estar em contato com a natureza. São dessas 5 cidades. Só uma é urbana, que é Loma Linda. As outras são cidades rurais.
ele está fazendo atividade física, mas está em contato com a natureza e está tendo que pensar, diferente daquela pessoa que está lá levantando peso, e pode estar com a cabeça em outro lugar, mas ele está cuidando de uma planta, está tendo que pensar no que ele vai fazer com essa planta, como que ele vai... É uma atividade física diferente do que a gente faz. Mas volto a dizer, é melhor fazer academia e correr, enfim, do que não fazer nada. Isso não há dúvida. Aquela coisa, né? Eles atingiram um envelhecimento bem-sucedido. Bem-sucedido. Né? São centenários e que atingiram um envelhecimento bem-sucedido, com total independência, né? E autonomia. Né? Tem uma senhora que ela diz assim, ela está com 104 anos. E aí ele pergunta na entrevista deles, o que você gostaria de fazer? Que lá no Japão tem um conceito também que é bem interessante, que é o Ikigai, que é o que te move quando tu acorda de manhã e tu pensa que tu quer fazer e aquela vida é aquilo que tu quer viver, né? E não precisa ganhar um prêmio mundial, estou em busca da cura do câncer. Não. Essa senhora, ela disse assim, eu me levanto, eu quero contar, estar bem para poder contar histórias para os meus netos e meus bisnetos. Se Deus me permitir viver mais 3 ou 4 anos, ela está com 103 ou 104, eu vou ficar feliz porque eu gosto de contar histórias para os meus netos. Cara, é o motivo da vida dela, a vida dela tem um motivo. E isso aí faz com que ela se prepare todos os dias para viver cada vez mais. É um conceito interessante, sabe? Acho que é bem que a gente tem que buscar isso, sabe? Então vamos fazer um top 5 de como... Obviamente são algumas dicas mais resumidas, né? De como fazer para ter um envelhecimento ativo. Então, 5 dicas que você aí que está nos assistindo já pode começar a partir de hoje a colocar em prática para chegar bem, né? Enfim, envelhecer bem. O que é que vocês diriam? Vamos lá. Primeiro. A gente pode até dividir os públicos, né? O público mais jovem e o público mais que já iniciou o envelhecimento. Sim. Então, mesmo que você tenha iniciado seu envelhecimento, está preocupado, não é que isso acabou, que não tem mais jeito, não. Passam pelos mesmos 5 itens. Tá. Primeiro, a mudança de hábitos e costumes, por exemplo, eliminar fumo, eliminar alcoolismo, né? Tratar doenças como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é a questão do colesterol, triglicerídeos. Procurar fazer, como o próprio Campanelli falou, se mover, ter atividade física, fazer pelo menos 3 vezes por semana, a cada 50 minutos, certo. Por exemplo, de acordo com o que você puder. De preferência, fazer musculação, misturar com cardio, entendeu? Então, ter um personal seria o ideal, se não, tenta fazer adequadamente com orientações. A outra questão é tentar melhorar a questão cognitiva, né? Praticar hábitos que melhoram a cognição, leitura, né? Tentar participar de grupos, de amigos. Então, isso é uma coisa, sociabilização, né? Evitar o isolamento social, teoricamente. Sim. Então, acho que são esses os pontos principais em relação... E ter um acompanhamento médico, né? Ter acompanhamento médico. O envelhecimento, quando a gente fala de tratar idoso especificamente, a gente tem que ter... Sozinho a gente não faz, por exemplo. A gente tem que ter uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Certo. Então, aqui valoriza-se os profissionais de fisioterapia, nutrição, né? Então, a equipe a equipe interdisciplinar, que a gente costuma utilizar e precisar do apoio dessa equipe. Mas, basicamente, são esses os pontos. Eu vi que vocês falaram muito sobre atividade física, né? Musculação, cardio e tal. Qual a... Eu ia falar a importância, mas não era essa palavra que eu queria. Mas tudo bem, vamos lá. A importância da atividade física nesse processo para quem está envelhecendo ou para quem já está, né, com mais de 60 e que, de repente, teve uma vida que não buscou, né, ter esse hábito, mas que quer hoje, tipo, não, a partir de hoje eu quero fazer diferente. Mas você quer ver um exemplo de atividade física que a gente pode fazer de maneira imperceptível e sem horário fixo na academia? Quem anda de ônibus vai parar uma parada antes ou uma parada depois do destino e vai caminhar aquele pedaço. Quem anda muito de elevador
Se for 2 lances de escada, usar a escada. Se a gente fizer isso todo dia, durante anos, isso vai ter um rendimento, vai ter uma contribuição. E a gente não costuma fazer isso. Né? Colocar o carro mais distante do lugar do estacionamento. No estacionamento, vai lá na Unimed, deixa lá embaixo, não deixa na primeira vaga, deixa lá embaixo e dá aquela caminhadinha lá de 100 metros ali, né? Que são coisas que... Mas precisa internalizar isso. Senão, daqui a pouco, você está no elevador para andar um andar e espera o elevador. Não, vai pela escada. Então, essas situações do dia a dia, eu acho que elas têm que estar... e ser inerentes a pensar só na academia, né? Ela tem que estar contigo internalizada. Não é fácil. Sim. Né? É simples, mas não é fácil. Né? Eu acho que em termos de atividade física, é essa capacidade de a gente perceber aonde o conforto... Quando eu era criança, não existia controle remoto. Eu sou de uma fase pré-controle remoto. Então, você tinha que levantar da cadeira e ir lá trocar o canal da TV. Isso. Os poucos canais que tinham. Né? O carro, você tinha que pegar numa maçaneta para baixar ou elevar o vidro. Né? Hoje, a gente aperta um botão aqui, liga um controle remoto aqui e foi deixando de ter atividade física do dia a dia. Né? Então, voltar a ter essas atividades mínimas que não dependem de hora marcada e internalizar e naturalizar isso, talvez seja uma dica prática da atividade física. Tudo hoje é automatizado, é controle remoto, é o vidro automático, até o carro liga no dedo, agora ele nem tem nem girando, nem gira mais, né? Só aperta o botão. Mas assim, a questão a gente fala muito em musculação, porque eu penso muito no paciente idoso. Certo. Então, mas assim, obviamente, se você se identifica com qualquer outra modalidade esportiva, isso já tá à frente de todo mundo. Nossa, entendeu? Muito. Se você se identifica com qualquer modalidade esportiva, isso já já está elitizado. O que é a musculação, pensando como geriatra, a gente pensa em músculo, força. Sim. Músculo, força muscular. Porque o paciente idoso tem muito quedas, né? Então, a queda envolve a força muscular, né? Existe um fenômeno que acontece com a gente vai envelhecendo, chamado sarcopenia. E a sarcopenia é a destruição da massa muscular. A destruição, assim, você começa a perder massa muscular. Existe uma substituição da massa muscular por massa gorda. Então, você começa a ficar com obesidade central, obesidade abdominal, obesidade visceral. Você fica com os bracinhos finos, as perninhas finas e aquele buchinho, né? Sim. Aquela barriga lá. É reversível? Ela não é reversível, ela pode ser evitada e compensada, certo? Mas, assim, é um fenômeno que, teoricamente, é irreversível. Mas aí você pode evitar a progressão com consumo de vitaminas, certo? Consumo de proteínas. Existem suplementações para isso, à base de enriquecidos com proteínas. Por exemplo, creatina, whey protein, que você, quando pratica esportes, usa. Mas a gente pode isso... O paciente, por exemplo, acamado, que é o que sofre mais com sarcopenia, que o paciente se interna numa UTI, que fica uma semana, ele sai pele e osso, né? Esse fenômeno de sarcopenia, ele é acelerado num processo agudo de uma infecção, certo? De uma internação, um pós-operatório, né? Que você para a movimentação. Parou a movimentação, vem sarcopenia. Então, a sarcopenia já faz parte do envelhecimento, teoricamente. Então, o drible é contra a sarcopenia, porque a sarcopenia destrói a tua força muscular. E destruição de força muscular no paciente idoso é risco de queda, né? Fratura de fêmur, fratura de quadril. A fratura de quadril é tão impactante que a chance de você morrer após uma fratura de quadril é 75% em um ano, mesmo operado. Entendeu? Assim, é uma coisa bem séria. Não é porque ela em si é grave, mas ela é um marcador da tua saúde. A tua saúde está tão frágil que você caiu e fraturou um osso longo, um osso muito que era para ser muito resistente. Sim. Aquilo é uma sinalização que existe uma fragilidade, né? Então, lutar contra isso, quem tem coxa forte, cai menos. Né? Eu tenho até aqui uma estimativa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que 40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas todos os anos. Que é um dado que mostra justamente... E aí eu queria saber se, de repente,
as principais causas, ou entre essas principais causas de queda, estaria esse não fortalecimento dos músculos, enfim, estaria aqui dentro aqui. João, queda é um negócio bem amplo, né? Desde medicamentos, equilíbrio e força também, mas eu vou deixar o João responder. Queda é um dos gigantes da geriatria, né? Instabilidade postural, queda é um dos gigantes, 5 dos Is da geriatria, né? Os 5 Is da geriatria, que a gente considera. Então, a instabilidade postural ou queda, ela é uma preocupação gigante, porque impacta na sua qualidade de vida e na sua independência, assim, muito, muito mesmo impacto. De forma expressiva. A questão, se você... A queda nós temos fenômenos intrínsecos e fenômenos extrínsecos, causas intrínsecas e causas extrínsecas. Por exemplo, desde uma iluminação é um fator de risco para a queda. Um tapete inadequado, um piso molhado é um fator extrínseco, que não é inerente ao humano, à pessoa, ao doente. Mas, por exemplo, um AVC, uma labirintopatia, certo? É uma alteração na visão, na audição, medicações, principalmente medicações que causam hipotensão postural, quedas, sonolência, né? O paciente, um exemplo típico de paciente que é uma iatrogenia medicamentosa, por exemplo, você passa um psicotrópico, o paciente que mora só, que está com queixa de não estar dormindo, e a gente acaba querendo ajudar e acaba se antecipando, e você passa o remédio, ele cai, fratura o fêmur, vai para uma UTI, morre por uma pneumonia, né? Ou fica extremamente sequelado, com cheio de dispositivos por internação prolongada. Então, o que foi que aconteceu? Será que foi o remédio que o médico passou? Entendeu? Então, assim, isso pesa muito na hora da prescrição. Porque você vai pensar na frente, o que é que eu vou causar, o que é que eu posso causar de malefício para o paciente. Uma queda é um desastre no paciente que é independente, por exemplo, que não precisa de ninguém, mora só, né? E a gente vê hoje muito, ainda que as pessoas são muito sozinhas, né? A gente hoje se prepara mais para viver só, porque a gente acaba perdendo pessoas que estão com você na sua vida. E nós temos muito hoje, principalmente as mulheres, né? Viúvas, sozinhas, né? E eu mesmo me preocupo com esse fato, porque hoje ninguém tem mais tempo de cuidar de ninguém. Então, assim, eu falo sempre aos meus pacientes, preservem a sua autonomia, preservem a sua independência, preservem a sua força, cuidem-se, preservem a sua saúde mental. Falando em saúde mental, como é que o estresse impacta nesse processo de envelhecimento? Impacta. Impacta muito. Imagina assim, ó, o estresse, se a gente for ver, a reação de fuga e luta existe desde o tempo das cavernas, né? Ter um grau de estresse, se a gente não tivesse estresse quando estivesse de frente para um leão lá na savana africana, sabendo que eu tenho que me estressar, meu coração tem que acelerar, minha pele tem que suar e eu tenho que sair correndo dali ou lutar contra ele, se for a melhor alternativa. O estresse faz parte da nossa vida desde sempre. Mas viver momentaneamente e todo o tempo sob estresse, e como a gente trabalha com isso é deletério para a saúde, né? Isso, sem dúvida, vai trazer prejuízo, né? Mas o estresse também, eu acho que às vezes a gente precisa tentar entender e como o que ele é próprio da gente e o que cabe a gente e o que não cabe para ficar estressado também, né? Onde eu posso agir para combater o estresse e onde eu não posso agir. Acho que a gente maneja mal o estresse. Só vive sob estresse, mas não tenta entender como combatê-lo, né? E do ponto de vista biológico, ele deve existir em algumas situações, mas não ser bombardeado com isso. E hoje as fontes de informações a gente acaba internalizando muita informação, diferente de alguém que mora lá no interior, com pouca informação sobre o vulcão na Itália, sobre a guerra da Ucrânia, que são situações, se a gente for ver, o que a gente pode fazer para impedir que a Rússia bombardeie a Ucrânia? Nada.
né? Mas aquilo causa um estresse na gente, né? Ver aquilo lá e tudo mais. A gente não pode se alienar, mas tem que entender que aquilo não nos cabe. Aquilo a gente não tem que se estressar com isso. Tem que lamentar. Mas não pode fazer com que nosso corpo responda de uma maneira que não deveria. O estresse, a situação de estresse, a gente acaba... Muita gente é viciada em adrenalina, né? O estresse aumenta a adrenalina. Então, quando você é jovem, você acaba se viciando na adrenalina e baixa a dopamina, baixa a serotonina, que são os hormônios, os neurotransmissores da felicidade, vamos dizer assim. Então, com o estresse, você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a pressão arterial, você aumenta... Porque o estresse faz parte do ser humano como uma defesa. Mas só que o estresse do homem moderno é um estresse nocivo. Por conta da questão do que ele causa com o aumento da adrenalina. A Thay Campanelli, que é nefrologista, né? Sabe os impactos que uma hipertensão arterial mal controlada leva, né? Falência renal, AVC, infarto, por exemplo. Então, a dica é fuja do estresse. Agora, como você vai fugir do estresse? Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Porque quando a gente não se estressa com problemas nossos, nós estressamos com problemas de pessoas que estão próximas a gente, familiares ou pacientes. Ou, por exemplo, o caso médico, que a gente é uma profissão de muito estresse. Numa UTI, numa porta de pronto-socorro, que você está ali tendo alguns minutos para decidir a vida do paciente, né? Então, o estresse é extremamente nocivo para o envelhecimento. Extremamente nocivo. Os níveis elevados de estresse. E muitas vezes, quanto mais estressado, menos sono. Menos sono, menos qualidade de vida, mais ansiedade, mais depressão, mais preocupação. Se eu estiver estressado, eu acho que se eu estiver estressado porque o leão está perto, eu acho que eu não durmo. Né? É natural que o estresse te tire o sono. Eu acho que aí, Linda, a gente tem que tentar sempre entender esse estresse. Eu consigo resolver essa situação para não ficar estressado, ou eu não consigo resolver essa situação. Se eu não conseguir resolver, eu tenho que tentar combater que eu não fique estressado com isso, porque não me cabe. E a gente, agora, diferente, se eu consigo, aí eu vou lá tentar resolver. Se é uma situação familiar, é uma ajuda que alguém precisa, bom, então... E a gente não se sente bem, tipo, fui lá e fiz minha parte, estendi a mão, aquilo me tirou um peso, está tirando o estresse, né? E aí, agora a minha parte está aqui, resolvi esse estresse. E coisas que a gente vai se estressar e que não cabe a nossa ação, não faz sentido. Entra também a questão de meditação, religiosidade, né? De você ver a situação de uma forma que seja menos estressante. Cada um responde de um jeito, né? Vai muito da pessoa. Existe da formação que você tem. Então, a resposta ao estresse é também bastante individualizada, né? E acho que tocasse num ponto interessante, né? Que é a meditação, né? Veja só que como pode ser diferente se um idoso está lá cuidando da horta ou cuidando de uma planta, ele está meditando. Porque ele está só pensando qual é a parte da plantinha que ele tem que cuidar, cortar, e a cabeça dele, tudo que for de ruim e negativo, não está naquele momento, ele está só ali pensando. Então, não deixa de ser um tipo de meditação. Essas atividades que a gente tem e que a gente consegue abstrair. E também veja como é diferente se a gente pensar, se nós aqui, se a gente tentar ficar sem pensar, como isso é difícil, né? Como é difícil meditar e deixar a mente vazia, né? E da mesma forma, se a gente fizer isso, ficar todo dia sentado, passando no Instagram, por 3 horas, eu estou perdendo tempo, estou sedentário. E já imaginou se eu ficasse essas mesmas 3 horas me desafiando a meditar, como tem monges que ficam sei lá quantas horas meditando, né? Esse cara está se desafiando, os circuitos neuronais dele estão sendo preservados, e é um desafio enorme que ele está tentando e está treinando e está melhorando a saúde dele. Por trás desse sedentarismo de não sei quantas horas, ele está ali paradinho, né?
não está se exercitando, mas ele está fazendo algo muito bom para o corpo dele também, né? Então, veja como é diferente, né? Ficar parado, sentado na frente do sofá, mexendo no Instagram e ficar meditando um tempo parecido, né? Totalmente diferente. A gente estava falando de sono, quero só dar o recado aqui, que nosso episódio, nós temos um episódio do videocast Sem Contraindicação dedicado à importância do sono para a saúde. Esse episódio, só você procurar aqui no nosso canal, tem dicas, tem orientações, tem higienização do sono, como muito se preparar o ambiente, preparar o seu quarto, a sua casa, para você ter uma boa noite de sono, né? Enfim, cuidados essenciais e práticos. Assiste lá que tá bem bacana. Tá muito bom assistir, foi excelente. Foi? Olha aí, tá vendo? Foi muito bom. Muito legal, com dicas muito práticas que dá pra gente já colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Voltando para a nossa conversa, nós vamos entrar aqui no momento mais descontraído do nosso videocast, que se chama Mente Ativa. Falamos aqui já, em alguns momentos, das pessoas se manterem ativas, né? E manter também a mente ativa para poder lidar com o dia a dia e conquistar essa qualidade de vida que tanto almejamos. E aí nós vamos conhecer um pouquinho também dos nossos convidados, saber o que eles fazem para além do trabalho, para cuidar do corpo, da saúde, né? Para, enfim, manter essa qualidade de vida. Vou começar com o Dr. Campanile, que eu já soube que gosta de fotografar, que adora fotografar, que é bem profissional mesmo, tem até umas fotos assim bem interessantes. Inclusive, vamos começar com essa aqui, que tem toda uma história por trás, né? Isso aí, fotografia virou, quando eu fui fazer um fellow em Barcelona, eu comprei uma câmerazinha bem pequenininha, assim, porque eu preciso mostrar onde eu tô para minha família e tudo mais, e virou um bom vício de não conseguir mais largar da máquina fotográfica. Esse senhor, ele tem quase 80 anos, foi numa viagem à Ilha do Macuco, que pertence a... Vocês vejam o grau de força muscular aos 80 anos. Eu ainda tenho outras fotos dele subindo num pé de açaí para tirar um cacho de açaí, ele sobe com os pés amarrados para fazer a força no tronco da árvore. E vai lá. Ele tem um ikigai. Ele não é da ilha de Okinawa, mas ele tem uma razão de viver. Ele tem uma esposa que é acamada, ele que cuida dela. E ele tá lá e... olha, eu não consigo subir naquele negócio que ele sobe lá, não. Aí tinha outra foto, não sei se tá aí, que ele lá em cima. Essa dupla aí de idosos tá lá em Porto Alegre, na Redenção. Quando eu fiz a foto, eu gosto de ir lá e dar um troquinho lá. Botei uma moedinha no café Pelé e pedi para fazer a foto. Eles estavam, um toca um pandeirinho e outro toca uma gaita de boca. Esse cidadão ali, ele tem uma ascendência que eu acho que é ou alemã ou polonesa, e me respondeu um muito obrigado com um sotaque muito forte. E aí a fotografia tem um pouco disso, sabe, Linda? Ela abstrai esse artista de rua. Eu gosto muito de fotografar artistas de rua, né? E nesse momento aí eu achei fantástico a atividade física desse artista circense. Ao sair fotografando, o que acontece com a minha cabeça? Eu abstraio, eu medito. Essa aí também eu achei que era bem cedo, tava uma senhorinha caminhando ali e assim, muito impactado ainda pela obra de Cartier-Bresson. Eu vou começar a imitar Cartier-Bresson. Não é fácil, né? Ainda mais na época dele, que não tinha câmera digital, que a gente deleta as que estão erradas, né? Fica só com as boas. Ele tinha só o filmezinho dele lá, né? E aí as fotos saíam magníficas, com pouca chance. Que lindo. Eu acho que, assim, o que eu gostei disso? Eu caminho muito quando estou nessas viagens aí. Perco a noção de quanto caminhei. Quando caminhei 2, 3 horas e abstraio, né? Vou atrás de momentos, de imagens, né? Para traduzir. Essa aí foi onde? Girona. Essa aí tá pertinho de Barcelona. É impressionante que eles gostam né, da fotografia, falam na Golden Hour, né? Que é esse entardecer que deixa os tons bem bonitos, né? Girona, acho que quando foi filmado Game of Thrones, né? Também foi em Óbidos, que é uma lá em Portugal, também foi
foi filmado. Essas fontes mágicas de Montjuic também. Essa aí é a foto que começou tudo, ó, com uma câmerazinha bem simplesinha, uma foto que, mas a qualidade... Você investe, então, em equipamento mais profissional? Semi-profissional. Semi-profissional. É um mundo à parte. Aí a gente vai... Não sei se tem mais alguma dessas fotos aí. E tem que também fazer a nossa natureza linda, né? E mostrar aí um pôr do sol no Jacaré, né? Que é um lugar fantástico. Merece ser fotografado. Que mais que tem aí? Que mais? Eu acho que tem uma lá no... isso aí é num cemitério, né? E isso impactou muito. Ver que até uma estátua num lugar onde as pessoas estão lá depois que passaram pela vida, e ela ganha vida, e ganha vida com a natureza, que a natureza vem e passa por cima de tudo, né? Isso aqui é na praia. Isso, quando vai para uma foto abstrata, nesses concursos de fotógrafos amadores, o pessoal gosta muito dessa foto. Isso aí é só uma marca da maré descendo pela areia, linda. E isso... acho que a fotografia tem muito disso, né? De você abstrair e procurar beleza em qualquer ângulo, qualquer cena, em qualquer lugar. As cores do nosso mercado central aqui também, acho que vale a pena ir para lá. A gente faz muito turismo e esquece de lugares que são fantásticos, são os mercados centrais por todo o Brasil. O café, que faz bem na medida certa, é bom para a saúde, bom para várias coisas. O café é bom também, né? Então merece ser fotografado. E que não sei se tem mais aí. Agora... Foi, né? Muita foto bacana. Obrigado. Isso começou há quanto tempo? 2011. 2011, uma viagem a Barcelona. Viagem a Barcelona. Eu estou sozinho lá em Barcelona 3 meses e vou fotografar, e não sabia nem mexer na máquina. Então, botava só no automático. Sim. E saía bem. Olha aí. E que legal. Fui mordido pelo bichinho da fotografia. Muito bem. Dr. João Deon gosta de pedalar, de praticar musculação e de viajar também. É verdade. São os hobbies assim que mais... Olha, já tem aqui foto, já tem imagem aqui. Com essa senhora. Eu cheguei em com essa senhora. Eu saí no Louvre lá, a Mona Lisa, né? Isso foi um sonho realizado. E aí, em uma das viagens à Europa, eu passei em Paris. E tá aí. Gosto muito de viajar. Eu viajo bastante. Na verdade, as minhas viagens foram mais... A minha esposa é artista plástica, entendeu? Então, eu fui como acompanhante e me empolguei. Na verdade, eu não sou muito... Que sorte. Era meio que acomodado para isso, né? E nessas viagens, a gente acabou eu me empolgando, e a gente tem uma cidade fixa, e próximo a ela a gente acaba fazendo passeios que dão para ir de trem, de avião também, né? Mais próximo. Aí isso aí foi na Itália, em Pisa, né? Isso é uma foto tradicional. Todo mundo vai ter lá. É um local magnífico isso aí. Que bacana. Esse também é em Roma. É uma praça de Roma que estava em reforma. E aí eu achei bonito o local, comecei a tirar. Não sou profissional como campaneiro, né? Aí é o Gato de Botero, em Barcelona. Você deve ter conhecido isso aí. Eu tenho vontade de tirar essa foto. E é um local onde fica muito o pessoal que veio de imigração, né? Sim. É um local ainda que é bastante perigoso, mas eles ficam na praça, ocupam esses prédios. O pessoal muçulmanos que vem aí de imigração, fugindo das guerras, ficam aí nesse local. Aí foi em Toledo, na Espanha, que é próximo a Madrid, né? E a gente foi até lá. Aí a Sacré-Cœur, que é em Barcelona. Sagrada Família. A Sagrada Família. Sacré-Cœur não, a Sagrada Família, na verdade. A Sagrada Família. Sacré-Cœur é em Paris. Né? Isso. Essa Sagrada Família está ainda terminando, né? Eternamente em reforma. Eternamente em reforma. Acho que é um marketing, né? Porque eles não terminam nunca, porque para todo mundo ir lá e dizer, ainda está em reforma. Exato. Aí foi em Fátima, eu sou bastante católico e a gente acaba aproveitando aí da Europa e visitando Fátima toda vez que a gente vai.
Aí em Lourdes, na França. Lindo. A gente teve em Barcelona, e de Barcelona eu descobri que é bem próximo a Lourdes. São vizinhos, né? Isso. É bem ali na Catalunha e é vizinho à França. Então, Lourdes era bem próximo. Nós fomos de trem para Lourdes, de lá a gente até foi para a Itália. Isso aí já é na Itália, em Rocaporena, é Santa Rita de Cássia, onde ela tem aí uma história de umas flores, que ela mandou coletar as flores. Aí nesse local era inverno, não tinha flor, e acabou uma visita de pessoas católicas. É Carlo Acutis, é o beato que foi beatificado agora, vai ser santificado, né? Para quem é católico, então o corpo dele está incorrupto em Assis, na Itália. E aí eu visitei esse local. Agora está bem divulgado porque ele foi beatificado. Sim. A data da beatificação dele vai ser divulgada pelo Papa, provavelmente no final do ano ou em janeiro. Então, é um jovem que morreu de leucemia com 16 anos. E a história dele é uma história muito marcante. E eu me identifiquei com esse rapaz. Dizem que o santo se identifica com você, não você se identifica com o santo, né? Então, eu tenho uma história com esse menino. Que interessante. E além de viajar, pedala? Pedalo. Como é esse pedal? É em grupo, é sozinho? Não, geralmente eu faço pedal solo, às vezes pedalo com meu filho, pedalo com minha esposa. Sim, eu não faço em grupo, não. Tá. Eu ainda não atingi esse nível de fazer pedal em grupo. Na verdade, eu era um homem muito sedentário, sedentário total. E depois de uns 50 e poucos anos, eu comecei a identificar essas questões, essas entrevistas, a leitura, vendo que eu estava fazendo, estava na contramão. Certo. E como é que eu, como geriatra, ia ter moral, respaldo de falar para alguém que está envelhecendo melhor que eu, por exemplo. Entendeu? Aí eu comecei a mudar a minha forma de pensar. E falei, não, eu acho que eu posso fazer. Né? Eu posso fazer. Eu era totalmente sedentário. Porque eu sempre estudei muito, eu vim do sertão. E lá meu pai era muito rígido, tinha que trabalhar, não podia ter atividade esportiva, ele era contra. E eu sempre fui muito obediente e acabei... isso levou para a fase adulta. Então, na verdade, a questão de eu ter me tornado ativo em relação ao esportes, tem um filho meu caçula, que ele teve um problema na coluna, uma escoliose severa, que precisava fazer atividade física. E ele também não queria de jeito nenhum. E aí eu tive que... Ele falou, não, pai, eu vou só se o senhor for. Pronto. Né? Aí pronto, eu falei, tá, bom, eu vou. Meu filho, a pior coisa que eu mais detestar é fazer atividade física. Mas depois que você começa, você não quer parar mais. Verdade. Então é por isso que eu pedalo, faço musculação. E isso melhorou muito a minha vida, a minha qualidade de vida. Mudou tudo, completamente. Muito bem. Vamos falar de outro tema, de outro ponto também principal assim, na nossa conversa, que é a solidão dos idosos, que é algo ao que me parece bem comum, né? E aí eu queria perguntar a vocês qual o impacto, né, da solidão na saúde do idoso. Total. Vai, fica à vontade. Mas não vou falar sozinho. É fundamental, muda tudo, né, João? Nessas 5 cidades, tanto na Costa Rica, eles acham inadmissível entregar o idoso e isolar o idoso. E hoje o João vai falar com muito mais propriedade. Idoso isolado vive menos que o idoso em comunidade. Todas essas 5 cidades, eles têm essa vida em sociedade em que os idosos participam, cada um à sua maneira. E outra coisa que quase que eu esqueço, a espiritualidade, ou religiosidade, mas espiritualidade é comum em todas essas áreas. Né? Isso reforça a necessidade de... É difícil hoje a gente ter espiritualidade ou religiosidade sozinho. Geralmente a gente vai na igreja, vai enfim, em algum tipo de culto, e aí cada um segue a sua fé, mas é uma atividade comum, né, de se fazer em comunidade. É interessante que nessas comunidades eles pouco fiquem sozinhos, né? Quem se isola, né, João, acaba tendo prejuízo em termos de longevidade.
A solidão é um fator de risco para envelhecimento mal sucedido, né? É um fator de risco assim, para depressão, para dependência. Então, é um dos motivos de institucionalização de pacientes, que são a instituição de longa permanência, são os asilos que a gente chamava, né, antigamente. Então, porque assim, como o nosso colega falou aqui, a sociabilização é importante, é um fator de risco para envelhecer. Aliás, promove o envelhecimento bem-sucedido. Então, o isolamento social, a solidão fala a favor, contra o envelhecimento bem-sucedido. Então, é uma situação que a gente vive muito hoje, né? As pessoas se isolam mais, como eu já falei, por conta de que ninguém tem tempo ou não tem, às vezes, a questão financeira, a questão de cultura também, individual, né? Sim. O medo, o pós-pandemia, que a gente teve um isolamento blackout. Blackout não, foi como... um isolamento. Não deixa de ser, né? Isolou todo mundo. Então, isso acabou ficando repercutindo. Algumas pessoas gostaram, outras se preocuparam. Mas a questão da sociabilização é fundamental para você ter um envelhecimento bem-sucedido. Nas Blue Zones, a sociabilização é um marcador, né? É um marcador de longevidade. Nesse processo todo, a família tem um papel bem importante, né? Para não... Fundamental. Para evitar essa solidão. Fundamental. Só que, muitas vezes, familiares não têm tanta paciência em lidar com esses idosos, que acaba ficando mais lento para algumas atividades, né? Assim, não consegue ter aquela agilidade. Pela experiência profissional de vocês acham que essas pessoas, que nós, a sociedade, nós estamos ficando mais conscientes com relação a isso? Porque assim, a gente pensa, o idoso. Mas o idoso, a gente está vivendo hoje para ser o idoso do amanhã. Porque caso a gente não seja, porque alguma coisa deu errado no meio do caminho. Exato, né? exato. E aí, quando a gente chegar lá, se a gente mantiver essa falta de consciência, de não ter a paciência, de não ter o zelo, não ter esse cuidado, lá na frente, nós vamos ser vítimas dessa falta de consciência. Como é que vocês acham que hoje a sociedade pensa com relação a isso? Está mais consciente do que antes? Ou não, ainda tem muito chão pela frente? Acho que os nossos filhos vão ter dois caminhos, né? Ou eles vão fazer igual o que a gente faz, ou vão olhar aquilo, achar errado e fazer diferente. Que hoje a sociedade, de uma maneira geral, tem gente que cuida muito dos idosos e respeita, e tem outras pessoas que não. E não se dão conta de que você tem um filho vendo como é que você está agindo. Sim. Será que ele vai agir igual? E você vai estar se encaminhando para ser um idoso que vai ser isolado e vivendo em solidão, ou não, né? Ou ele vai fazer muito diferente. Meu pai e minha mãe fizeram tudo errado com meu avô e eu vou fazer diferente. Mas nessas comunidades também, o idoso tem uma importância. É uma fonte de sabedoria, é uma fonte de preservação de cultura. E é isso que a gente tem que pensar, o que a gente quer fazer daqui para frente. Até porque vai ter muita gente no mercado de trabalho, provavelmente vai haver uma modificação não só da inteligência artificial, diminuindo postos de trabalho, mas também vai ter um grupo de idosos ocupando isso, porque eles vão ser maioria. E em sendo maioria, eles vão ter que ser fonte de sabedoria. E talvez esse respeito a gente tenha que aprender. Não sei se hoje, você vê muito mais que eu isso, né? A gente tem uma preocupação hoje que é uma cultura do etarismo, né? Que a gente, diferente de países orientais como o Japão, por exemplo, que a gente tem um respeito ao paciente idoso, aqui já é diferente. Nós temos a prática do etarismo é imensa. Então, a gente taxar as pessoas que o idoso já não serve mais, é um estorvo ali, né? O que eu vejo muito assim, tem familiares que estão extremamente cuidadosos, que não envolve, por exemplo, dinheiro, porque quando o idoso ele tem uma renda, pensão, rendas, bens,
eu percebo que o cuidado é maior, né? Mas tem gente que o paciente idoso não tem nada, às vezes só aquela pensãozinha, né? E que é às vezes até bem mais cuidado, né? Cuidado até pessoalmente. E então essa questão da presença da família é importante. Por exemplo, para a geriatria, o principal cliente do geriatra é a família, porque às vezes o idoso é incapaz, né? Então você não lida nem com ele, lida com a família. Então, né? Então você tem que ter ali, observar a necessidade do paciente, tentar trazer a família para ajudar no tratamento, interagir. Muitos vêm, outros não, mandam cuidadores, pagam pessoas para cuidar, porque não tem tempo, então não se identificam, ou tiveram problemas e hoje, né, querem só manter o cuidado por questão judicial. Então, a gente vê que o paciente que é inserido na família, ele é muito mais feliz, muito mais independente, muito mais... tem um envelhecimento bem mais, assim, bem sucedido, né, vamos dizer assim, mais do que aquele que se isolou, né? É uma situação bastante... É particular, você tem que identificar cada família, trazer a família para próximo. Eu sempre costumo trazer, falar o que tem que acontecer, a supervisão, alertar. Quer dizer, tem um idoso que está demenciando, que está dirigindo, está batendo o carro e que não participa, não quer a intervenção da família, a gente traz, chama para a responsabilidade, os riscos. E tudo isso, tem uns que já são o contrário, já são hiperprotetores. Vê que o paciente está em condição, mas eles sufocam, né? Aquele paciente que está independente, mas bota coisa na cabeça, né? E que acaba trazendo depressão, isolamento. E a gente vê que aquele paciente está independente, que pode fazer o que ele quer. Sim. E que a família está impedindo. Às vezes até ele tem um novo relacionamento, por exemplo. Namorar, dançar, curtir, passear, viajar sozinho. Né? Mas existe esse controle, que às vezes até é meio que tóxico, né? E a gente acaba tendo que ficar entre um e outro para tentar driblar e fazer o melhor. Eu sempre promovo, eu sempre estimulo a independência. Sim. Sua independência. Você tem independência intelectual, física, né? Se você tem independência financeira, eu acho que você tem que fazer o que você... A sua autonomia e a sua independência, você tem que ser preservada. É interessante isso, porque às vezes chega o idoso com lesão renal crônica e a família não quer que ele não faça mais nada. Não, senão não pode lavar roupa, não pode ir na horta. Não, pode tudo. Ele tem aí que deve, aí que pode, porque ele não é um bibelô que vai ficar lá quietinho. Ele tem que fazer essas atividades o quanto o corpo dele permitir, né, na medida que o corpo permitir. A gente vai finalizar nosso episódio de hoje, mas antes, só para trazer aqui, doutor Campanile, o trabalho que tem sido feito no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, que no comecinho desse episódio você até citou, que tem implementado uma linha de cuidado do idoso frágil. Como é que funciona isso? O que é isso? Isso aí, eu até vou dar um spoilerzinho. Talvez a gente venha aqui em outro momento. Sim. Falar da linha de cuidado do idoso da instituição. Isso eu acho que é interessante, sabe, Linda? Porque está lá na missão da operadora Unimed João Pessoa, está na visão, trabalhar para promover a saúde. E a gente está muito bem, e quando a gente faz um plano de saúde, está pensando assim, se eu adoecer, eu tenho que ter um plano de saúde. Quando a gente tem que estar preocupado é com a saúde e não adoecer. Tá? O plano de saúde, hoje, o Hospital da Unimed é o melhor hospital do estado. Se a gente olhar para os nossos lados, os nossos estados vizinhos, ele é um dos melhores do Nordeste. Com selo, com acreditação internacional, com selo de UTI. Enfim, é um hospital dos melhores que existem no Nordeste. Perfeito. Partindo disso, a gente precisava criar uma linha de cuidado e umas diretrizes e normatizar o tratamento do idoso frágil, que é aquele idoso com algumas características que mais interna pela sua fragilidade. Quando a gente percebeu isso, mas isso aí
é um pedacinho da população dos usuários. A gente tem que atender mais e não vamos gastar. Se a gente vai gastar energia, a gente vai gastar energia ao mesmo tempo numa situação em que vai cuidar e fazer uma linha do cuidado do idoso. E aí entra toda essa minha vontade de estudar e de entender quem envelhece bem. Vamos tentar não quebrar a perna. Hoje a gente consegue ter uma cirurgia perfeita, fazer correções no idoso, sejam cirúrgicos, sejam tratamentos cardiológicos, de uma maneira excelente. Mas vamos tentar não deixar ele chegar nessa parte. Então não vai ser mais só a linha de cuidado do idoso. Ela nasceu, foi levada para a operadora, a direção da Unimed, né, como um todo, deu aval para que isso venha e venha coisa boa por aí. No sentido de, né, e o spoiler é mais ou menos esse, né? O que eu faço para chegar bem lá na frente? Sim. Não só na parte médica, mas na parte multidisciplinar. Eu tenho que viver em relação, tenho que ter atividade física, né, tenho que orientar o que é uma dieta não industrializada. Sim. Vamos copiar quem deu certo, né? E vem coisa boa por aí. Muito bem, tá. Que bom. A Unimed também tem uma prestação de serviço gigantesca. Perfeito. O Campanelli é parceiro da... É o antigo SAD, que se transformou hoje em Unimed Dia a Dia na gestão atual. Então, existe lá, eu sou geriatra lá da equipe, e lá nós temos modalidade, nós trabalhamos com pacientes em cuidados paliativos, idoso pós-alta hospitalar, para reabilitação, idosos muito frágeis, idosos com complexidade elevada. E lá nós temos, acho que atualmente, se eu não me engano, são mais de 600 pacientes em internação domiciliar. E a gente tem equipe multidisciplinar, né, que acompanha esses pacientes, e temos visitas diárias de acordo com a demanda dos pacientes. Existe um monitoramento por telefone, que é a central de busca ativa, onde se monitora esses pacientes, onde liga-se para os pacientes não ligam, a gente tem alertas que identificam que o paciente precisa saber como está a medicação, Sim. o que está precisando, como está o andamento da saúde. E para pessoas que estão saindo do hospital, em reabilitação, ou pacientes crônicos, que estão acamados e não podem mais procurar a rede. Sim. Né? Então, também é uma prestação de serviço gigantesca, né? Pouco divulgada, né, Campanelli? E Perfeito. Que a gente tem dado, o suporte é muito grande ao hospital, inicialmente, né? Na desinternação, na deshospitalização do paciente, que pode até falar mais que eu. E esse é um serviço gigante, que é a Unimed Dia a Dia. É praticamente o dobro, quase o triplo do hospital em termos de atendimentos, mas nos domicílios. João, é interessante ver isso, e isso a gente vê em números, sabe, Linda? Porque o Medicare e a ANS consideram aceitável de que dos pacientes internados, até 20% deles reinternem em 30 dias. Isso é baseado num estudo de milhões de usuários nos Estados Unidos, em que se viu que era um número relativamente... não podia passar disso, mas que até 20%. O nosso fica oscilando entre 2, 2,5, 3, 4. A gente botou como limite para ver o que está acontecendo de errado se passar de 6% e não passa. Fica ali entre 2, 3. Isso aí é mérito do hospital, que deshospitaliza bem, mas mérito do dia a dia, que tem uma estrutura muito grande para atender essas pessoas e consegue auxiliá-las e cuidá-las nessa transição de cuidado, impedindo que alguma intercorrência ocorra e que tenha que voltar para o hospital. Esses números são muito bons, sabe? São muito bons mesmo em relação à média nacional. E é bom lembrar também que o dia a dia, ele não é um serviço obrigatório pela ANS. Ele é um serviço que foi uma opção da operadora. Criar o dia a dia. Tem outras operadoras, outros serviços que não contemplam isso. Isso é um olhar que a operadora tem em relação a essa população de usuários que merece esse atendimento. Entendi. Então, gigante o atendimento. Gente, nosso tempo acabou, mas eu quero muito agradecer a participação e o conteúdo que cada um trouxe hoje para o nosso episódio. Tenho certeza que quem assistiu
deve ter gostado bastante, de uma forma muito simples e prática, né, com dicas e informações para todos nós, né? Muito obrigada, viu? Obrigado, Linda. Parabéns à Unimed aí pelo serviço. Exatamente, eu acho fundamental, eu fico muito feliz de que a Unimed está preparada para esse modelo novo, né, de informação e de difusão de informações, e isso conversa muito com esse nosso tema, né, de que a gente está aqui, tu está sendo um instrumento de levar melhorias para a saúde e não cuidar só de doença, né? Isso é fundamental. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Obrigada e até a próxima, viu? Até a próxima. Até a próxima. E a você até semana que vem. Semana que vem tem mais episódio do nosso videocast. Enquanto isso, vai se inscrever aqui. Se inscreva, né, no nosso canal. Envie esse episódio para mais pessoas. Também curta, ajude aí a gente a engajar esse conteúdo para que mais pessoas possam cuidar da sua saúde, da sua qualidade de vida. Tá bom? Até semana que vem. Obrigada pela companhia.